A paz do Senhor para todos meus amados e queridos ouvintes da Palavra de Deus. Quero desde já pedir oração pelo nosso pastor José Carlos de Lima, presidente das Assembleias de Deus aqui na Paraíba. Que Deus continue dando graça, virtude, sabedoria para ele continuar administrando esta obra, e a toda a mesa da diretoria, todos os órgãos a qual compete estar nas suas mãos. E também por nos ter enviado para Ailandra o pastor Rosildo, que também é carente das orações nesse trabalho que ele já tem iniciado, e para quando for fazer mudanças, estiver debaixo da direção de Deus. Fica a minha saudação aí a esses homens de Deus e a todos os que estão em São Paulo, ao setor 31, Ministério de São Miguel Paulista, Ministério Madureira. Não vou estar citando nomes, mas aos irmãos que ali também nos ouvem por esta meio de comunicação. Hoje eu quero dizer para todos a respeito o porte do candidato a cidadão do céu. Nós vemos que em épocas de eleições, os candidatos, como eles mostram, procuram falar o que é, como são, e depois deixa mal desejar. Mas para com as coisas de Deus, o candidato para ser cidadão do céu, ele precisa ter pelo menos uma identidade, uma característica segundo a palavra de Deus. E é isso que eu quero nesse trecho da palavra mostrar como que é o porte do candidato. Quero estar lendo junto com todos os irmãos um texto que até parece que não dá a entender e falar sobre o porte do cidadão dos céus. Mas nós vamos devagarzinhos, e Deus vai nos dando graça nesta manhã. Eu aproveito todas as manhãs para a meditação da palavra de Deus, para poder ter o dia alimentado e fazer como boi, passar o dia remoendo a palavra. Gênesis capítulo de número 28, eu quero pegar aqui a visão da escada de Jacó, como base, como leitura da palavra de Deus. Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi-se a Harã, e chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar, e a pôs sobre a sua cabeceira, e deitou-se naquele lugar. E sonhou, e eis que uma escada era posta da terra, cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela, e disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, o Deus de Isaque. Esta terra em que está deitado, te darei a ti e a tua semente. E a tua semente será como o pó da terra, e estender-se-ão ao ocidente e ao oriente, quer dizer, da Europa à Ásia, e ao oriente do norte e ao sul,
e em ti e a tua semente serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque te não deixarei até que haja feito o que tenho dito. Acordando, pois, Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está nesse lugar, e eu não sabia. E temeu e disse: quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Amém? Quero pegar esse texto mostrando o sonho de Jacó, e Deus fazendo promessa como fez a Abraão, a Isaac e agora a Jacó. Ele repete as bênçãos que tinha repetido, que tinha falado para os que antecedeu ele. E nesse sonho, ele via essa escada que era posta da terra, cujo topo estava nos céus, e os anjos de Deus que subia e descia. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse, em cima da escada, no topo do céu: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão. Então vamos abordar aqui um pouco, conversar um pouco a respeito, porque alguns alcançam o mérito de cidadão brasileiro ou estrangeiro, quando está em outro país, alcança, pelos feitos que ele faz, ele alcança cidadão. Nosso pastor mesmo, José Carlos, recebeu um diploma aí de cidadão. Aí quando nós olhamos a palavra de Deus, Paulo também, ele tinha esse crédito como cidadão romano, como fariseu, né, a seita dos fariseus, e outros títulos de cidadão. Nosso pastor José Wellington Bezerra da Costa, ele também recebeu já vários títulos de cidadão, pelos méritos, pelos feitos na cidade, não só de São Paulo, mas por onde ele tem passado e tem dado exemplo. E por isso os órgãos resolveram dar o título de cidadão. E para isso, né, essas pessoas eles recebem, né, ou título paulistano, ou título paraibano, de acordo com o local que ele esteja, ele é aqui feito homenagem por esse mérito, com o caráter que possui, ou o amor pelo país ou o estado que ele está. Mas, diante de tudo isso, nós temos que pensar também uma coisa. Aqui se fala da terra, desses homens recebendo aí uma homenagem como cidadão. Mas vamos falar do que é espiritual. O controle dos céus está. Quem está no controle dos céus e quem vai poder dar esse crédito para o ser humano para receber ele como cidadão do céu? Como que vai ser agora esse porte do cidadão? Deus fala
dos céus. Ele fala dos céus. Disse a palavra de Deus pela boca de Moisés, falando dessa forma. Escute bem, o versículo 20 do capítulo 20 de Êxodo diz assim: E disse Moisés ao povo: Não temais, que Deus veio para provar-vos e para que o seu temor esteja diante de vós, para que não pequeis. E o povo estava em pé de longe. Moisés, porém, se chegou à escuridade onde Deus estava. Então disse o Senhor a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: Vós tendes visto o que eu falei convosco desde os céus. Aí agora aqui, esse diálogo de Deus com Moisés, ele já tinha tido. Deus já tinha tido um diálogo com Moisés, se apresentou ali sobre a sarça ardente. Então, a maneira, e aí Deus vem relembrando, né, e falando com Moisés como que deveria até ser o povo, né, que Deus vinha prová-los para ver se tinha temor diante do povo. Porque é diante de prova que aí vai saber se a pessoa vai sair bem na prova ou vai sair mal, né? E que esteja diante de vós para que não pequeis. Vamos ver se vai ser obediente ou vai ser desobediente para com Deus. Tudo bem. Aí nós vemos a palavra de Deus ainda em Deuteronômio, Deus falando também, dando sempre a direção para Moisés falar com o povo, para que o povo já tivesse essas técnicas para poder ser depois candidato para o céu. Aí a palavra de Deus diz em capítulo 10 de Deuteronômio, no versículo 12, diz assim: Agora, pois, ó Israel, que é o que o Senhor teu Deus pede de ti? Senão que temas ao Senhor teu Deus, que andes em todos os teus caminhos, e ames e sirva ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma, para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos, que hoje te ordeno, para teu bem. Eis que os céus, olha bem, eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor teu Deus, e a terra e tudo que nela há. Então, quem dá o porte do cidadão aqui na terra, a pessoa que é respeitado e recebe esse título de cidadão paulistano, ou dependendo o estado ou o país que ele está, quem dá é as autoridades máximas, o governador ou o presidente. E às vezes o prefeito ele também honra pela cidade onde aquele homem tem feito um trabalho em prol da cidade. Então, agora Deus, ele vem dizendo e dando já umas características para que o cidadão, se quiser ter a chance para candidato dos céus, tem que se portar dessa maneira. E nós vamos ver outras maneiras ainda, outras regras que é pedido para ser cidadão dos céus. Nós vemos o profeta Isaías, mas antes disso eu quero citar aqui em Salmos, diz assim: do Senhor é a terra, Salmo de número 24, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, é do Senhor.
Então ele é a autoridade máxima, é ele que vai dar todo o privilégio, é ele que vai galardoar a quem ele quer que esteja dentro dos padrões que ele exige. Ninguém vai para lá e receber o título de cidadão dos céus se não passar por aqui. Se não passar por essa triagem. Então olhe bem, o Salmo de número 24 diz isso aí. Aí ele continua, porque ele fundou sobre os mares e firmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor? E quem estará no lugar santo? Quem é esse que vai estar lá para receber o título de cidadão dos céus? Quem é? Aí ele começa dizendo, Davi, aquele que é limpo de mãos, puro de coração, e que não entrega a sua alma à vaidade e não jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça de Deus e a sua salvação. Então esse fazendo mais um item. Pode saber. Está fazendo isso? Então você já está caminhado para a porta cidadão do céu, se você estiver fazendo isso. Primeiro, conhecendo que tudo, os céus, a terra, tudo é do Senhor, nosso Deus. Aí vem agora, os céus é a habitação do Senhor. Se o céu é a habitação do Senhor, nós vamos ver aí no capítulo de número 11, que diz assim a palavra de Deus, verso 4. O Senhor está no seu santo templo. O trono do Senhor está nos céus e os seus olhos estão atentos às suas pálpebras e provam os filhos dos homens. O Senhor prova o justo, mas a sua alma aborrece o ímpio e o que ama a violência. Esse já não está candidato mais para o céu. O ímpio e o que ama a violência. A não ser que ele deixar, porque o profeta Ezequiel no capítulo 18 diz assim, a boca de Deus, desejaria eu a morte do ímpio? Aí vem a resposta, não, antes que ele se arrependa dos seus maus caminhos. Ainda há tempo, porque diz a palavra de Deus, filhinho, não pequeis, mas se pecardes, lembre, tem um advogado intercedendo diante do Pai, Jesus Cristo, o Salvador. Então nós temos um advogado que ele está lá para rasgar a condenação e diante de Deus falar, não, por esse aí eu morri. Dê mais uma oportunidade, dê mais uma chance, vamos aguardar, ele vai mudar de vida. Ele faz isso por nós. Então veja bem, o salmista aqui, Davi, ele fala, na verdade, que já os fundamentos se transbordam, que pode fazer o justo. Aí vem dizendo, o Senhor está no seu santo templo. O trono do Senhor está nos céus. Então, já sabe que não tem como. A palavra de Deus, no Salmo 19 também, o Salmo 19 confirma aqui que os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração ao outro dia e uma noite mostra sabedoria à outra noite. Sem linguagem, sem fala,
ouve as suas vozes, e em toda a extensão da terra, e as suas palavras até o fim do mundo, neles pôs uma tenda para o sol. Isso é a magnitude de nosso Deus. O Jó, ele mostra aqui, Jó, no capítulo de número 2, vamos ver o que é que Jó aqui fala. Jó no capítulo 2, ele se expressa dessa maneira. Jó, capítulo de número 20, verso de número 22, diz assim, 27. Ele também diz assim: os céus manifestarão a sua iniquidade, e a terra se levantará contra ele. A maneira de Jó se expressar, dizendo que o céu se manifestará a sua iniquidade, quer dizer, o céu mostrará as falhas, e a terra levantará contra ele, quer dizer, até a terra. Há uma maneira que é até simbólica, ou uma metáfora, Jó usa aqui para falar. Mas os céus também anunciarão a justiça de Deus. Isso estamos só falando do céu para saber se o candidato está apto para esse evento. Diz aí a palavra de Deus: congregai os meus santos, aqueles que fizeram comigo um concerto com sacrifício. E os céus anunciarão a sua justiça, pois Deus mesmo é o juiz dela. Então, veja bem, congregai, né? Diz o texto aí, Salmo 50, verso 4, chamará os céus do alto e a terra para julgar o seu povo. Deus vai fazer isso. E quem tiver encaixado nos preceitos e mandamentos do Senhor, esse receberá o título de cidadão do céu. Porque, veja bem, chamará os céus do alto e a terra para julgar o seu povo. Então, os céus e a terra vai dar testemunho de mim e de você. É até uma metáfora, mas os céus nos vê. A terra qual nós estamos pisado, ela também sabe. E se nós derramar sangue inocente, ela sabe que derramamos sangue inocente. Não tem como esconder da natureza, das coisas a qual Deus criou para o seu propósito. Aí vem que os céus anunciarão a sua justiça, pois Deus mesmo é o juiz. Deus mesmo é o juiz. Então, observando, precisa saber o que diz. Precisamos saber o que diz. Quando observamos aí uma outra passagem, diz assim: guarda o teu pé quando entrares na casa do teu Deus, inclina mais a ouvir do que oferecer sacrifício de tolo, pois não sabem que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem com teu coração te apresses a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra, pelo que sejam poucas as tuas palavras. Aí ele dá uma continuidade, que as pessoas fazem votos para ser bem-sucedido, e quando é abençoado naquilo que ele pediu, esquece de Deus. E aí Deus vem dizendo, olha,
Não te apresses a dizer nenhuma palavra diante de Deus, porque Deus está nos céus e nós estamos na terra. Então saiba bem o que você vai dizer. Não fique falando aí, eu vou usar um provérbio popular que eu ouvi desde criança. Não fica aí falando abobrinha. Esse ditado é falar abobrinha, é falar aquilo que não convém. Então, precisamos ter sabedoria da parte de Deus em momentos para não falar ou não se precaver daquilo que queremos e depois falamos e não cumprimos. Tudo bem? Então, veja bem. A morada do cidadão dos céus, quando nós vamos ver aqui Paulo falando na carta aos Filipenses, diz assim a palavra de Deus, a morada, essa morada onde vamos receber as gratificações e certificado de cidadão do céu, disse Paulo assim: mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a todas as coisas. O cidadão que for e tiver todos os méritos que está sendo relacionado, ele vai ter sua morada celestial, quer dizer, morar na Nova Jerusalém. Então, para ser cidadão dos céus, precisa o que mais, irmão? Ildefonso. Precisa honrar os que temem ao Senhor. Nessa mesma carta aos Filipenses, no capítulo de número 2, a palavra de Deus diz assim, capítulo 2 diz assim: não atente cada um para o que é apropriadamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Então, essa maneira para que nós possamos ter o mesmo sentimento. Não é ter sentimento com um e outro sentimento com o outro. Não. Não deixar o mal habitar para que você não venha ter desprazer com outro irmão ou com o próximo. No Salmo 115, que nós ainda não lemos, ele vai expressar assim o Salmo 115, no verso de número 3, vai dizer assim: quem habitará no seu tabernáculo, para receber aí o porte de cidadão dos céus? Quem habitará no seu tabernáculo? O salmista Davi expressa: quem morará no seu santo monte, na Nova Jerusalém? Aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça, fala verazmente segundo o seu coração, aquele que não difama com a sua língua.
e nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Olha, esse aqui é difícil. Passar por essa prova para ter o porte de cidadão do céu é difícil. Mas é possível. Porque posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aquele que não difama com sua língua. Olhe bem. Nem faz mal ao seu próximo. Nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Pesado, né? Não aceita afronta contra o próximo. Aquele que pratica a justiça não é injusto. Ele pratica a justiça, ainda que sofra dano, mas ele vai praticar a justiça. Ainda que seja do seu sangue, mas ele tem que agir com justiça. O profeta Isaías, ele fala assim, capítulo 33, verso de número 15. Este habitará nas alturas, as fortalezas. Este habitará nas alturas, as fortalezas das rochas serão o seu alto refúgio. O seu pão lhe será dado, as suas águas serão certas. Os seus olhos verão o rei e a sua formosura, e verão a terra que está longe. Agora, o profeta Isaías, ele fala isso, que os olhos verão o rei, e que o pão lhe será dado, até as águas serão certas, não serão águas cortadas. Mas por quem para estar enquadrado aqui, precisa ser como? Aí ele vai falar, o que anda em justiça, o que fala com retidão, o que arremessa para longe desse ganho de opressão, o que sacode das suas mãos todo o presente, e o que tapa os seus ouvidos para não ouvir falar de sangue, e fecha os olhos para não ver o mal. É outro processo, eu acho, difícil dos homens fazerem, ou os candidatos fazerem, executarem. Quando vê algo de violência, eles ficam vibrados com os olhos. Quando vê reportagem, anúncio por celular, via internet, por redes de televisão falando de assassinato, de homicídios, de coisas que os olhos de Deus não se agradam, as pessoas querem saber, querem ver, querem ter até participação, como vai ser, o que é que vai acontecer. E o profeta aqui, ele fala, eu acho difícil nos dias que vemos, mas tudo bem, pratica a justiça que anda com sinceridade. O Salmo 45 diz assim, isso é para quem anda com justiça e com sinceridade. O Salmo 45 diz assim, 45:2. Primeiro ele começa dizendo assim, olha, aqui não é o Salmo de Davi não, mas é de Masquil, o cântico de amor para o cantor mor. Cantor mor. Entre os filhos de Corá, sobre
Jossanim. O meu coração ferve com palavras boas. Falo do que tenho feito no tocante ao rei. A minha língua é a pena de um destro escritor. A língua é uma pena de um destro escritor. Como você está escrevendo para... Vai dizer. Aí ele vem dizendo assim: Tu és mais formoso do que os filhos dos homens. A graça se derrama em teus lábios. Por isso Deus te abençoou para sempre. Cinja a tua espada à coxa, valente com a tua glória e a tua majestade. E nesse seu esplendor cavalgava prosperamente pela causa da verdade, da mansidão, da justiça, e a tua destra te ensinará coisas terríveis. Que anda com sinceridade. Na carta de Paulo aos Efésios, ele diz assim, carta de Paulo aos Efésios, no capítulo de número 2, diz assim: Em outro tempo andávamos segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar e do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos nas nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Por isso, pela graça agora nós somos salvos. Então, não difama com a sua língua. Jesus ensinou no livro de Mateus, capítulo de número 12, e o verso de número 36, diz assim a palavra de Deus: Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Porque por suas palavras será justificado, e por suas palavras será condenado. Então, tem que observar bem, que no dia vai ser manifesto. O vídeo está passando aí. Não empresta com usura, Salmo 115, aquele que não empresta com usura, que não aceita perdas com o próximo, o que é limpos de mão, não é vaidoso, não jura com engano, porque tem pessoa que ele já está no coração dele de fazer errado, de jura, aí jura, né? Enganosamente, coração, não ajunta dinheiro na terra, disse Jesus. Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem vem e corrói, mas ajuntai tesouros no céu. E a maneira de ajuntar tesouros no céu não é ajuntar ouro, prata, bronze, pedras preciosas, rubis, diamantes, não. É a procedência de vida que você precisa ter. Disse a palavra de Deus: o que ama o próximo. Quando fala aqui, já estou terminando, o de amar ao próximo, na primeira epístola diz assim, de João, capítulo 4,
Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece o seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão, a qual não viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento: quem ama a Deus, ama também ao seu irmão. E tá cheio de irmão bicudo com o outro aí. Não sei como que vai receber esse porte de cidadão. Fica difícil, viu? Outra coisa, na primeira epístola de João, diz assim: mas aquele que aborrece o seu irmão está em trevas, e anda em trevas, e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os seus olhos. Procura andar em santidade, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém recebe título de cidadão do céu. A outra é grave. Não blasfemar contra o Espírito Santo. Marcos, capítulo de número 3, vai dizer assim a palavra de Deus. Verso de número 29. Na verdade, vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, de toda a sorte de blasfêmias com que blasfemaram. Porque quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão, mas será réu eterno de juízo. Blasfemou, você pode até blasfemar por outra coisa, mas blasfemou contra o Espírito Santo, pode saber, você não vai ter condições de ter aí, receber o porte de cidadão do céu. Prepara-te, ó Israel, para encontrares com teu Deus. Mas se não se enquadrar com essas palavras, com esses preceitos, com esses mandamentos e estatutos, não tem como dar o título de cidadão dos céus. Você pode até receber título aqui na terra de algum país, de algum estado, mas se as tuas obras não coincidir com as escrituras sagradas, se coincidir com os preceitos terrenos, você recebe o do terreno, mas o dos céus, o céu está no controle dele. Deus os abençoe em Cristo Jesus. Shalom. Deus seja convosco.